fábrica de tecidos Carlos Renault, em seus 125 anos de história, consolidou a cidade de Brusque como polo industrial e têxtil no estado de Santa Catarina. Teve seu início em 1892, com 8 teares manuais, e desencadeou um promissor e contínuo processo de crescimento industrial em Brusque, graças à dedicação de inúmeras mãos que se envolveram e conduziram esse processo. Sediada na Avenida 1º de Maio, em Brusque, a empresa de tecidos se tornou uma referência nacional. Porém, em julho de 2013, teve falência decretada, encerrando assim uma história de 121 anos. Escondida no alto de uma colina, está localizada a Casa Renault, onde encontra-se todo o acervo histórico da evolução têxtil e do desenvolvimento socioeconômico de Brusque. No início dos anos 30, o senhor Carlos Renault decidiu afastar-se de suas funções de cônsul na Europa e construiu para ele e sua esposa uma nova casa, próxima à fábrica de tecidos Carlos Renault. Construída em 1932, sob a supervisão do filho mais velho do cônsul, Otto Renault, a casa encontra-se hoje em perfeito estado de conservação, tendo em vista que foi reformada apenas 2 vezes. Então, essa casa, a Vila Renault, ela tem uma importância em termos técnicos, né, tecnológicos para a época, né, dos anos 30, nessa novidade, vamos dizer, de inserir, novidade não porque seja novo tecnologicamente para a época, né, mas para a situação de Brusque, Brasil, de utilizar essas dutos, as paredes, as várias opções, né, de fazer tanto a refrigeração quanto o aquecimento da casa, né. É uma casa que possui uma fornalha, que tem provavelmente totalmente trazida já do exterior, né, da Alemanha, não temos certeza, mas é importado com certeza, não sabemos de onde, né. E a família, assim, a gente já observou em algumas documentações na fábrica mesmo, tinha uma preocupação, né, com a pesquisa, de tecnológica, de novidades, né, tanto para a fábrica, como foi evidenciado, né, na própria construção da casa, na casa. Então, esse sistema de aquecimento, ele atinge todos os cômodos da casa, banheiro, cozinha. Existe um sistema de refrigeração que nós ainda não entendemos como funciona, né? O aparelho propriamente de ar-condicionado que se atribui à casa também, não temos vestígios, documentações disso daí, mas é interessante a preocupação dessa arquitetura com o controle térmico todos os aspectos da casa. Tem esse aquecimento, tem as questões das janelas, esses quadris são também muito interessantes em termos técnicos, né? Não se utilizava esse tipo de esquadria, pelo menos que nós conhecemos. Ela oferece várias configurações, né, de proteção de sol, de abertura, de ventilação, que para mim, profissionalmente também, meu conhecimento não existia, não sabia que existia. Então, nesse aspecto de como trabalhar com elementos arquitetônicos simples, né, relativamente simples, mas que acabou se perdendo pelas praticidades, assim, dos produtos industrializados, né, que tem uma
questão de fazer mais barato e tal. Então, eles são simples, mas são um pouco mais caros do que o padrão que se oferece comumente, né? Mas é interessante pesquisar o modo como eles utilizaram isso na casa, porque tem como aplicar hoje na construção do dia a dia, né? Na construção comum, né? A casa é uma casa exclusiva, né? Teve um alto custo de construção, certamente, mas existem soluções ali que poderiam ser aplicadas em outros tipos de construções mais baratas. Nesse aspecto merece a atenção, né? A parte das esquadrias, a parte do aquecimento, e esse do ar-condicionado que a gente ainda não tem nem vestígio das máquinas, né? Que seria interessante descobrir. A importância da ação nessa parceria, né, da família com a Unifeb, em oferecer o espaço da casa e para estudos, né, variados. Nós estamos trabalhando mais especificamente com arquitetura, mas nós temos outros cursos já também trabalhando. Existe um campo ali para expandir para outros ainda, outros cursos aqui da Unifeb. É justamente poder trabalhar todo o conhecimento que a gente desenvolve em sala de aula, né, a parte teórica, uma aplicação que tem um alcance para a cidade, a questão simbólica, histórica, né, a memória da cidade relacionada à indústria, né, a indústria têxtil aqui de Brusque, estado de Santa Catarina. A gente vislumbra assim, uma ação que transcende, né, Brusque, né, acho que vai além essa memória. E como integra vários conhecimentos, é uma chance concreta de fazer essa relação entre vários saberes, várias áreas, vários cursos se relacionando no mesmo objeto de estudo, né? Conforme vai se desenvolvendo os trabalhos e os resultados vão aparecendo, a ação, né, com a comunidade vai se tornando, vai se difundindo, né, e as pessoas vão conseguindo perceber como ações similares, né, não só esse caso específico, mas eu vislumbro assim como uma ação que pode ser desenvolvida e desdobrada em outros imóveis, outros patrimônios, né, não só casas, edifícios, mas outro tipo de trabalho que o conhecimento teórico possa ser aplicado concretamente e de repente as pessoas perceber, né, no dia a dia da cidade que tem impacto, né? Não é simplesmente um conhecimento jogado lá que vai dotar as pessoas individualmente das suas capacidades técnicas, profissionais, que elas vão aplicar como se nada mais ocorresse. Então, a oportunidade de pessoas que futuramente vão fazer os trabalhos pessoais, né, profissionais, empresas e tal, mais, vamos dizer assim, comuns ou triviais, né, é a oportunidade de fazer um trabalho, vamos dizer, único, né, mas fora dos padrões, assim, diferente do habitual, né. Eu acho que tem um grande valor nessa mescla, né, de saberes. Na época em que foi construída, a Vila Renault possuía algumas peculiaridades, características europeias que a diferenciavam das casas da região. Por exemplo, a circulação dos empregados era restrita, não poderiam circular livremente pela casa, apenas sob ordens superiores. Por essa questão, é que vemos na Vila Renault duas casas, uma utilizada apenas pela família e outra pelos serviçais. A casa principal é separada em ambientes social e íntimo, sob grande influência europeia. Cônsul possuía um forte poder político na região, por isso, designava em sua casa a área social para receber convidados. Já no piso superior, era considerado a área íntima, onde fica localizado o quarto da esposa e do marido. Os mesmos são separados pelo banheiro e closet. Essa configuração vem de sua cultura, que, segundo os europeus, propõe melhor qualidade de vida. Após a morte de Carlos Renault, a vila ficou fechada. Porém, alguns anos depois,
sua filha Selma decidiu mudar-se para lá. Após a morte de Selma, a casa voltou a ficar fechada. Anos mais tarde, Maria Luísa Renault, mais conhecida como Bia, passou a morar na residência e permaneceu por lá até a sua morte, em janeiro de 2017. A Vila Renault permanece hoje em perfeito estado de conservação, pois a bisneta do cônsul, Bia, que era historiadora, viu a necessidade de preservar o local devido à sua tamanha importância histórica para a cidade de Brusque. A Vila Renault, apesar de semelhanças com a residência onde o cônsul vivia na Europa, não foram projetadas pelo mesmo arquiteto. Como o Brasil é um país tropical e faz muito calor, a vila sofreu algumas alterações. O conceito principal vem de uma vila italiana, porém, a construída em Brusque possui uma arquitetura mais leve e adequada ao nosso clima. Isso fica evidente nas grandes varandas fechadas com vidraças e também nos belos jardins. O amor do cônsul pelas plantas veio de costumes da casa onde morava na Alemanha. Tanto que a residência de Brusque contém um vasto jardim, inclusive com algumas espécies de plantas trazidas da Europa. Quando o cônsul decidiu mudar-se para o Brasil, colocou sua vila na Alemanha à venda e nesses registros do acervo da Unifeb é possível destacar uma ênfase nas hortas e pomares que ele tanto exaltava. Eu penso que o patrimônio é uma forma de nós garantirmos a continuidade da memória histórica, da identidade daquela cidade. Então é uma forma de preservação da história local de uma forma mais tangível e também intangível, porque o patrimônio não se restringe somente ao patrimônio material, mas também o imaterial, né? Nesse caso, seria material. E não somente em razão da edificação em si, mas por todas as questões de memória, né, das pessoas que ali viveram, da relação dessa casa, dessa edificação com a comunidade, com a história da comunidade, porque a história da Vila Renault, ela se confunde com a própria história da cidade de Brusque. Então essa é a real importância, né, de valorização da memória histórica daquele ambiente, da identidade que refletiu na própria cidade de Brusque, nesse sentido. Hoje nós temos alguns projetos, né, com relação à Vila Renault. A Unifeb, por ser uma instituição comunitária, ela tem um compromisso com a comunidade. E o nosso objetivo maior é realmente transformar aquele local em um museu físico, né, que as pessoas possam visitar aquele ambiente. Tem toda uma memória, uma história muito rica em torno daquele local. E a comunidade, ela tem curiosidade de conhecer a sua história por meio daquela edificação. Então, a nossa intenção maior com os projetos que estão sendo desenvolvidos na Vila Renault é realmente transformar em um museu físico. No entanto, não é tão simples assim de transformar aquela edificação em museu. Tem as questões de legislação, né, até inclusive de catalogação de todos os bens, né, móveis e do próprio imóvel que está naquele local. Hoje ela é a edificação mais importante para a cidade de Brusque, ela é sim a edificação mais importante. Né, não por conta das questões arquitetônicas somente, mas também hoje naquele local tem uma pessoa enterrada, uma pessoa que fez parte da história da cidade, a terceira esposa do primeiro proprietário, do cônsul Carlos Renault, ela está enterrada naquele imóvel. Então, não só por isso, né, mas por todas as questões arquitetônicas também, né, do imóvel. Hoje nós temos 6 projetos em andamento, subsidiados pelo governo do estado, com bolsas do artigo 170, bolsas de pesquisa e extensão, e temos alguns acadêmicos voluntários que trabalham lá. Então, como a nossa intenção é transformar no museu, nós estamos trabalhando ainda nos primeiros passos, né, mas caminhando nesse sentido. Hoje nós temos um professor que trabalha exclusivamente a parte arquitetônica, isso já há uns 3 meses, e nós temos agora um professor que é voluntário
com mais 2 acadêmicos que estão trabalhando exclusivamente a questão do paisagismo. Então eles estão catalogando inclusive as plantas do entorno da edificação, porque são plantas que não são exclusivamente brasileiras, foram trazidas da Europa, então tem todo um acervo muito rico na questão de paisagismo também. Então, inicialmente, a nossa intenção é que no início do próximo ano nós tenhamos já um museu virtual da casa. Hoje a casa, ela tem, tem uma família que tem a posse da casa hoje, então ela não é um bem público, então hoje nós estamos fazendo o que é possível, né? Um museu virtual. Inicialmente nós não podemos abrir para a comunidade, hoje ela está disponível, aberta para a comunidade científica. O professor que quiser desenvolver uma pesquisa, professores de outras universidades inclusive, né? Porque nós estamos falando de história e memória regional e não só, e também do próprio estado de Santa Catarina, porque foi uma das primeiras fábricas de tecido, a fábrica de tecidos, né, do senhor Carlos Renault, o primeiro proprietário da edificação, foi uma das primeiras fábricas de tecidos planos do sul do Brasil. Então eles fizeram muita história, né? Hoje como eu falei, ela se confunde com a história da cidade, mas também alguns aspectos, inclusive, do estado, né? Então, nós recebemos e estamos à disposição para receber esses professores, pesquisadores que querem, né, também trabalhar na área, além dos nossos professores e acadêmicos que estão trabalhando.